Bom, continuando aqui a aula sobre introdução à filosofia, né, e surgimento da filosofia, a gente vai falar um pouquinho, a gente acabou de falar, né, talvez vocês não estejam assistindo o vídeo na ordem correta, mas se você estiver na ordem correta, a gente acabou de falar sobre os tipos de conhecimento. A gente tem o conhecimento que é o conhecimento do senso comum, tem o conhecimento filosófico, o teológico, o conhecimento científico, e como esses conhecimentos se organizam na sociedade, como eles são importantes também para construir a nossa própria sociedade, tá? Eles são importantes. Então, é o que eu falei para vocês no outro vídeo. Não vale fazer uma hierarquização total, de você dizer um conhecimento é muito mais importante que o outro e o outro é totalmente inválido. Não é bem assim, tá? Todo conhecimento tem sua validade e todo conhecimento é produzido por um ser humano, então ele tem a sua validade, tá? Mesmo que não tenha, mesmo que assim, por exemplo, sua avó falou que não pode deixar o chinelo virado porque senão alguém vai morrer. Você vai olhar pra cara dela e vai falar: ok, vó. Você não vai dizer, você não vai, pelo menos eu espero que você não faça isso, né? Não, vó, isso aí não é conhecimento científico, isso não tem comprovação. Ela aprendeu em algum lugar. Isso é cultura popular. Isso vale de alguma coisa, sim. Cultura sempre é importante, tá? Então, não entra nessa vibe de ficar escalonando, de ficar eu sou o sabe tudo. Calma, tá? Vamos bem com calma, beleza? Então, por que a gente tá falando de sabedoria popular e de, enfim, senso comum, mitologia? Por que a gente tá falando isso? Porque isso é importante demais pra vida em sociedade, tá? A mitologia, ela é importante, e a gente tem mito até hoje, tá? A gente, quando fala de mitologia, geralmente a gente pensa em deuses egípcios, deuses gregos, romanos, e, enfim, deuses africanos. A gente pensa sempre em algo muito distante e que não está aqui hoje em dia, tá? Mas o mito, ele existe para explicar o inexplicável e para tentar dar sentido à vida quando você não tem ciência. Na verdade, mesmo após o conhecimento científico ser amplamente divulgado, a gente ainda continua partilhando de alguns mitos, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Por exemplo, a mitologia grega. A mitologia grega é uma mitologia sobre diversos deuses, deus da sabedoria, do amor, da guerra, dos mares. Esses deuses fazem parte da mitologia grega. Para que serve essa mitologia? É para explicar o inexplicável. Explicar como acontece o amor, explicar como acontecem, por exemplo, tempestades, chuvas, tudo isso. Então, se você tem alguns grupos indígenas que fazem algum tipo de ritual para agradar tanto a natureza, ou o sol, ou a terra, é para a terra e a natureza colaborarem para a fertilidade do solo, da agricultura, enfim, tudo isso. Então, antes da ciência, era impossível você dizer, chove porque evapora, porque o que acontece quando chove? Aqui o professor de história tentando explicar por que chove. Ok, fui reprovada em biologia, tá? Admito, no ensino médio, fui reprovada em biologia. Provavelmente não lembro bem disso. Mentira, lembro sim. Lógico, todo mundo sabe como chove, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, como chove? Então a gente tem, chove por quê? Porque Deus está chorando? Não sei, né? Acho que não. Em relação à ciência, não. Se você quiser acreditar no conhecimento teológico, baseado na fé, tá bom. Você pode dizer que, acho que é São Pedro, né? Que tá lavando o céu, alguma coisa assim, e aí choveu. Ok, sem problemas. Mas cientificamente a gente sabe que chove porque tem todo um processo de o calor vem aqui pra terra e evapora e forma as nuvens, e as nuvens bababá, e chove. Eu peguei toda essa parte. Chove. Mas tem uma explicação científica para a chuva, tem uma explicação científica para o sol se pôr e nascer também, tá? Tem uma explicação científica para praticamente tudo hoje em dia. Então a mitologia, ela perdeu um pouco dessa ideia de explicar os processos de natureza. Mas era isso que ela fazia quando não se tinha ainda o conhecimento
filosófico ou conhecimento científico. Ela explicava principalmente processos da natureza que a gente não conseguia explicar, como, por exemplo, a criação do mundo. Então, como você explica como esse mundo todo foi criado? Como eu explico como eu tô aqui? Olha que loucura, eu tô aqui. Como que eu explico isso? Então, eu vou explicar a partir do mito da criação. Tanto o mito da criação, quanto o mito iorubá também da criação, que é diferente. O mito, a mitologia tupi-guarani sobre a criação é diferente também. Cada um tem sua mitologia sobre a criação do mundo, porque esses grupos não tinham acesso à ciência. Hoje em dia, mesmo tendo acesso à ciência, você pode, na sua religiosidade, dizer que acredita sim no mito da criação. Mas a sua religiosidade tem que ser separada da ciência. Hoje em dia a gente tem uma separação entre conhecimento científico e conhecimento popular ou religioso. Tá? Então essas diferenças elas têm que ser bem trabalhadas. Tá bom? Não tô dizendo pra você que nada disso existe não. Tô dizendo pra você que essas diferenças têm que ser trabalhadas de forma diferente. Tá? Não tem como você unir isso. Tá bom? Até tem, na verdade, né? Porque às vezes você é professor de biologia e você é, por exemplo, católico. Tranquilo, né? Mas você sabe que a ideia de mitologia é o que está por trás, tá? Então a mitologia está ali para explicar o inexplicável, tá? No início, essas ideias de fenômenos naturais a gente não consegue entender, então é uma necessidade da gente explicar o que está acontecendo, né? Porque você vai viver sem explicar nada. Você vai viver agoniado, você vai viver doido. Se alguém falar pra você, se tranca em casa e não sai nunca mais, você vai ficar perguntando por quê. Aí você vai começar a inventar que tem um monstro lá fora, que tem o bicho-papão, que tem o velho do saco. Ah, o velho do saco é um ótimo exemplo. Pô, os pais mentem pros filhos a todo momento. Crianças pequenas utilizam a mitologia para fazer as crianças ficarem em casa. Por exemplo, você diz que tem um velho do saco na rua, que tem um homem que tem um senhorzinho mau que vai te pegar se você for pra rua sem a sua mãe. Olha aí, você vai ficar com medo, não vai pra rua e a sua mãe garantiu a sua segurança. Utilizando o quê? A mitologia. Ela vai te mostrar o Cidade Alerta? Ela vai dizer pra você, ó, o mundo é perigoso, acontecem várias coisas. Você não vai entender. Se ela disser que tem um velho do saco que sequestra, muito mais fácil. Então, assim, a mitologia ela é utilizada a todo momento. A gente utiliza a mitologia na religião ou com crianças, ou com adultos também, tá? A gente tá na ideia da mitologia o dia inteiro. É só você abrir os olhos e perceber, beleza? E a filosofia, ela vem principalmente nesse momento da Grécia Antiga, onde se constrói conhecimento da democracia, principalmente em Atenas, você vai ter uma necessidade de pensar racionalmente o modo de viver, além da mitologia, tá? Nesse primeiro momento, essa filosofia ainda está muito misturada com a mitologia, bem ainda misturada, mas ela vai cada vez mais se afastando, pensando racionalmente o modo de viver. Como é que você vive, é preciso explicar como se vive, o porquê estamos aqui e o porquê viver dessa forma. Estávamos todos lá na Grécia Antiga, ok. Enfim, estávamos vivendo um momento de democracia, um momento de pensamento político, um momento de transformações no mundo, de conexões com várias cidades e várias regiões. Por exemplo, a Grécia Antiga estava extremamente em contato com o Egito Antigo. Então você pega essas informações, conhece sociedades diferentes, e isso tudo vai fazer com que floresça uma necessidade de entender o que é a vida, entender o que é viver, tá? E cada vez mais a gente vai afastando o conhecimento filosófico e a construção de um pensamento racional da mitologia, tá? Principalmente com o contato entre povos, nessas viagens comerciais, nessas viagens em que esses filósofos vão também e trazem coisas, trazem conhecimento, e também, principalmente, por causa da necessidade política. A gente começa a pensar uma nova forma de vida política, uma democracia, a construção de uma cidade-estado diferenciada. Então, como que você vai pensar isso sem pensar o próprio modo de viver? Então, o conhecimento filosófico vem para pensar como viver
e como viver racionalmente. E ele vai se afastando cada vez mais da mitologia. No início ele vai usar a mitologia um pouquinho para explicar ainda, porque, né, não surge do nada, mas eles vão se afastando cada vez mais, tá bom? Até a próxima aula, beijocas pra vocês!